Vamos então, hoje eu quero introduzir um assunto que provavelmente eu vou falar hoje e domingo que vem, sábado que vem, né, que é o nosso culto de Natal. Eu quero começar com vocês no livro de Daniel, capítulo 9, e eu vou explicar para vocês o que eu vou introduzir aqui hoje. Nós vamos ler dois textos, Israel, capítulo 9, e vamos ler Ezequiel, capítulo 38. Glória a Deus. Hoje eu quero falar um pouco sobre a profecia das 70 semanas de Daniel, que está no capítulo 9 de Daniel, em conjunto com a profecia de Ezequiel, capítulo 38, que fala de uma guerra, que no livro de Daniel aparece como Gog e Magog. É uma guerra que vai acontecer com Israel num futuro próximo, que não deve estar longe. Eu quero que você entenda o que isso tem a ver com Mateus 24 e com o arrebatamento da igreja, tá? Então, antes de nós lermos Daniel, coloca no textuário aí para mim, Mateus capítulo 24, para você entender onde que essa profecia agora vai se encaixar no cronograma divino, tá? Quando Jesus ia saindo do templo, eu quero que vocês passem rápido à medida que eu for lendo, tá? E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo, e Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentados no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos, e ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, haverá fome, pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são princípio de dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Neste tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Agora preste atenção nos dois próximos versículos, tá? E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho de todas as nações, e então virá o fim. Aí o verso 15 diz: quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda. Então, o próprio Senhor Jesus, agora pode ir para Daniel, o próprio Senhor Jesus, quando chega na mudança do princípio de dores para a grande tribulação, o próprio Senhor Jesus reivindica a profecia de Daniel, dizendo que vai chegar um ponto na história, nós estamos caminhando para lá, que algo vai acontecer que está predito por Daniel, e aí você vai ver a conexão que essa predição que nós vamos ler agora tem a ver com o texto de Ezequiel, capítulo 38 também, tá? Então vamos para Daniel 9, 24. Até o versículo 23, nós temos uma oração de Daniel, uma das orações mais belas da Bíblia, orações escritas, né? Mais belas da Bíblia você vai encontrar em Daniel capítulo 9, do versículo 1 em diante. E quando chega no versículo 24, aparece esse anjo para Daniel. Na verdade ele aparece um pouquinho antes, ele aparece no versículo 21, diz: e estando eu ainda falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão no princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. E no verso 24, que é a parte que nos interessa, Gabriel entrega para Daniel um script do que aconteceria centenas de anos depois. Para vocês terem uma ideia, essa profecia que nós vamos ler aqui agora, ela é tão precisa que os críticos da Bíblia, durante anos e anos, diziam que era impossível esta profecia ter sido escrita na época em que se diz ter sido escrita.
que é 590 anos antes de Cristo. Eles diziam, não, isso aí foi compilado depois dos acontecimentos para parecer que a profecia é muito precisa. Esse debate ficou até 1949. Em 1949, um grupo de beduínos árabes estava pastores beduínos estavam pastoreando o seu rebanhozinho perto da região do Mar Morto, e uma das ovelhas, dos cabritinhos, se separou do grupo e começou a andar por algum lugar, e de repente o pastor foi contar as ovelhas, cadê? Estava faltando uma ovelhinha, um cabritinho. E ele, desesperado, porque naquela região é muito severo, normalmente quem cuida dessas ovelhas não são os donos, são pastores contratados, e sumiu uma ovelha, você tem que dar conta dela. E aí ele sai desesperado, subindo aqueles morros, entrando numa caverna aqui, acolá. De repente ele ouve o som eu ia falar bezerro, desse cabritinho em algum lugar lá dentro de uma caverna. E um lugar de difícil acesso, e ele começa a pegar pedras e jogar nessa caverna para ver se assusta esse cabritinho, para ele sair para fora da caverna. Numa dessas pedras, ele ouviu o barulho de um jarro quebrar. Ele jogou uma pedra e fez aquele barulho característico de um vaso de barro quebrando. E ele ficou intrigado, arrumou um jeito, subiu com muito custo, foi lá e conseguiu entrar na caverna. E quando entrou na caverna, ele viu que estava enterrado um monte de vasos de barro, e ele começou a cavar, achou lá uns 4 ou 5 vasos de barro, e alguns com fragmentos, com pedaços muito minúsculos de papiro. Para quem não sabe, o texto bíblico era escrito naquela época do Velho Testamento, era escrito em folhas de papiro. E o papiro é feito de uma planta chamada papiro, que é muito comum na região do Egito, do Rio Nilo. Eles pegam aquela planta, o seu caule com as suas folhas, amassam, batem como se estivesse pilando um arroz, bate, faz uma massa, e aí, muito parecido com a forma com que eles faziam papel há uns 300, 400 anos atrás, antes da industrialização. E então formava uma folhazinha, uma película, era ali que eles escreviam os textos naquela época. Então, não precisa ser muito cientista para saber que material orgânico se decompõe com o tempo, não é? Então, o que eles faziam? Eles viviam reescrevendo esses manuscritos. Então, eles pegavam um texto como esse aqui, escrevia no papiro, ok. E aqui, então, havia uma classe de escribas que, com o passar do tempo, eles começavam a ver aquele material se deteriorar, eles iam transcrevendo aquilo num novo papiro para manter aquilo. Era a única forma, porque não havia ainda um material que perdurasse. Depois descobriram que podia escrever também no couro, mas era muito caro, não era muito simples escrever rios de rolos em couro. Então, enfim, isso ficou por muito tempo. Esse rapaz abriu os jarros e tinha muito papiro decomposto, com pedacinhos pequenininhos assim. E dentro de 1 ou 2 vasos tinha rolos maiores, quase completos. E aí ele pegou aquilo ali, juntou aquilo que ele pôde, os pedacinhos ele largou para lá, pegou os pedaços maiores, botou lá no alforje dele e continuou fazendo o que estava fazendo. Ele não tinha a menor noção do que ele havia encontrado, que é considerado hoje, até a data de hoje, eu estou falando de 1949, até a data de hoje é considerado o maior achado arqueológico da história, que esse menino achou por sorte. Claro que foi Deus que levou aquele cabritinho lá para cima, tudo isso é gerenciado por Deus. Aí botou aquilo na bolsa e foi embora. Passou um tempo, largou aquilo em casa lá, aquilo ficou por ali e tal. Um dia ele precisou de dinheiro. Ele falou, quem sabe aquele papiro velho que eu achei vale alguma coisa. E pegou aquele papiro, foi lá no mercado, no mercado árabe, né? Para quem não sabe, Jerusalém é dividida numa parte judaica e uma parte árabe. E ele foi na parte árabe, Palestina, e procurou lá quem queria comprar. Achou um cara lá que comprou, me parece que por coisa de $100 e poucos, uma coisa assim, uma mixaria. O cara olhou, também não sabia o que era, falou, isso aqui não vale nada, eu te dou não sei quanto. E deu lá uma mixaria. Tá? E aí o cara comprou aquilo também, botou lá num canto qualquer, e aquilo ficou. E aquilo foi ficando. Anos depois,
Um arqueólogo que fica sempre por ali, vai e vem, vai e vem, vai e vem, compra coisa aqui. Chegou nesse lugar, perguntando, você tem alguma coisa aí e tal, que eu possa ver para comprar? Aí o cara fala, não sei o quê. Tem um pergaminho velho aqui que um rapaz achou um tempo atrás. E aí foi lá e pegou. Quando o cara abriu o pergaminho, que olhou, ele falou assim, onde que isso aqui foi encontrado? Ah, foi encontrado em tal lugar, assim, assim, assim. Assim. Quem é o rapaz que encontrou? Ah, eu não conheço, eu preciso encontrar esse rapaz. Porque o cara identificou o tamanho do tesouro. Resumindo a história, para a gente entrar na profecia. Eles vasculharam todas as cavernas da região do Mar Morto. Uma equipe de arqueólogos foram para lá e reviraram todas aquelas cavernas. Me parece, eu vou de memória aqui, mas me parece que ou 37 ou 47. Depois olha aí, Eliezer. Uma coisa assim, 37 cavernas. Eles encontraram centenas de jarros com pergaminhos dentro. Nesses jarros encontraram livros inteiros do Velho Testamento, escritos alguns integralmente, como o caso do livro de Isaías, que integral, da primeira letra de Isaías até a última letra de Isaías, o livro inteiro escrito. Encontraram outros livros como Daniel, que um grande percentual escrito, mas o que importa nesse achado? Duas coisas importam. Número um, porque eles comprovaram que a Bíblia que nós temos hoje, no nosso idioma, é rigorosamente fiel aos manuscritos antigos. Nós temos uma Bíblia confiável. Quem disser que a Bíblia não é confiável, que com o tempo ela se corrompeu, mordeu a língua quando esses manuscritos foram encontrados. O texto de hoje é rigorosamente igual aos textos antigos, com pequenas variações gramaticais, pequeníssimas, que não afetam em absolutamente nada o conteúdo, e isso ficou provado. Primeiro. Número 2, eles comprovaram a veracidade cronológica de alguns livros, dentre eles o livro de Daniel, porque eles encontraram pedaços de manuscritos tão antigos que quando eles buscaram a data desse manuscrito através de análise de carbono 14, descobriram que o livro de Daniel só poderia realmente ter sido escrito na data em que todo mundo entendia que havia sido escrito. Então, hoje, nenhum acadêmico, nenhuma pessoa que se preze vai dizer que as profecias do livro de Daniel é uma compilação posterior ao tempo de Daniel, porque isso está provado arqueologicamente, que o livro de Daniel foi escrito na época em que foi. Então, agora nós vamos ler parte dessa profecia, e você vai perceber, nesta profecia, o tamanho da soberania de Deus. O quão presciente Deus realmente é, capaz de controlar o tempo de uma forma espetacular. Verso 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia, e ungir o santo dos santos. Sabe e entende, aqui começa. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Aqui já começa, porque como que Daniel poderia saber que sairia tal ordem para reedificar Jerusalém, que ainda aconteceria um tempo depois disso? Ele diz, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As ruas e as tranqueiras se reedificarão, os valados, né? Se reedificarão, mas em tempos de muita angústia, em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas, 7 mais 62, então são 69. E ele diz, depois das 62, 7 mais 62, será tirado o Messias, e não será mais. E o príncipe do povo que há de vir destruirá a cidade e o santuário. O príncipe do povo. Muita gente erra nessa profecia. Muita gente erra aqui. O príncipe do povo
que há de vir. O foco aqui é o povo que há de vir, não o príncipe. O príncipe do povo que há de vir. E na versão corrigida, diz assim: e o povo do príncipe. O povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação. E até o fim haverá guerra. Até o fim haverá guerra. Estão determinadas assolações. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana. Então, se você perceber, 7 semanas mais 62 dá 69 semanas. A profecia é de 70 semanas, então está faltando uma semana, e essa semana aparece no versículo 27, diz: e ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre as asas da abominação, versículo 15 de Mateus, sobre as asas da abominação virá o assolador. E isto até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Ok, volta agora em Mateus 24, versículo 15. Ok. Quando, pois, virdes, primeiro não é ouvirdes, virdes, que a abominação da desolação de que falou Daniel, ele diz: quando isso acontecer, quando isso estiver no lugar santo, quem lê entenda, próximo versículo, só para eles conectarem. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Jesus está dando uma dica, dizendo: preste atenção, eles vão destruir o templo, vai acontecer isso e aquilo, guerra, rumor de guerra, falsos cristos, falsos messias, falsos profetas e tal, e terremotos em vários lugares, fome, pestes em vários lugares. Ele está dizendo: mas não se apavorem, isso é só o princípio das dores. Ele está falando para os judeus. Quem não pegou as primeiras mensagens, que quiser entender um 37 a 56, quantas? 11 cavernas. Ok, errei de longe, né? Eu falei 37. 11 cavernas, 930 manuscritos. 930, muita coisa. E isso mudou realmente a história da arqueologia bíblica. Então, escute bem. Quando Jesus fala sobre guerra, rumores de guerras e etc., ele está falando para o povo de Israel. Está dizendo: não se apavorem, porque isso é só o princípio de dores, que começou no ano 70 depois de Cristo, com a destruição do templo, destruição da cidade. Muitos judeus foram assassinados, e os que não morreram fugiram pelo mundo afora, o que nós encontramos, inclusive, até os dias de hoje. Muitos voltaram depois da Segunda Guerra Mundial, muitos voltaram para Israel, mas muitos outros não. Tem judeu espalhado pelo mundo inteiro. Nós descobrimos há um tempo atrás, através do sobrenome, um dos sobrenomes do pai da Zandra, nós descobrimos que a Zandra era judia. E agora, para melhorar, semana agora passada, eu descobri um vídeo onde um historiador faz um levantamento dos sobrenomes judaicos sefarditas, que é a origem da família dela. Descobri que os dois sobrenomes do pai, o Mendonça e o Ortega, os dois nomes são de origem de família sefardita, que eram judeus que habitaram na Europa. Então, nós descobrimos isso há poucos anos atrás, sobre o Ortega. O Mendonça descobrimos agora essa semana passada. Tem judeus aqui sentados nessas cadeiras que não sabem que são judeus. Talvez você vai descobrir um belo dia, de alguma forma, fazendo uma árvore genealógica, e por aí vai. O que Jesus está dizendo é o seguinte: olha, enquanto vocês estiverem vendo guerras, rumores de guerras, e terremoto, fome, peste em vários lugares, coronavírus, não sei o que, ele está dizendo: não se apavorem, porque isto é só o princípio das dores. Eu espero que não haja ninguém aqui nesta sala que não seja convertido. Alguém aqui nesta sala que não tenha recebido Jesus como seu Salvador. Deixa eu te dizer uma coisa: caso haja alguém aqui assim, escute o que eu vou te falar. Jesus profetizou um tempo que está vindo, que não vai demorar,
Quantos viram o que aconteceu no dia 7 de outubro em Israel com a invasão do Hamas? Invasou um bairro israelita e matou mais de 1.000 pessoas a tiros. Matou crianças de colo, matou mulheres e homens. Eles estupraram as mulheres enquanto os maridos assistiam. Quando terminavam, matavam os maridos. Isso aconteceu agora dia 7 de outubro. E Jesus está dizendo que o que está vindo ainda é muito pior do que isso. Muito pior. Um pouco mais à frente, nesse mesmo texto, ele diz: igual a esse tempo, outro não haverá, nunca houve e nunca mais haverá. Ele está dizendo que o que está vindo por aí é muito, muito, muito pior do que aconteceu no dia 7 de outubro, lá nos kibbutz, em Israel, quando militantes do Hamas invadiram Israel e mataram centenas de pessoas, mais de 1.000 pessoas. E a guerra está indo até a data de hoje, vocês sabem, Israel está lá literalmente com a missão de eliminar o grupo Hamas. Jesus sabia o que estava dizendo? Sabia! Ele falou com conhecimento de causa? Sim! E aí ele diz isto. Ele diz isso aqui, ele está dizendo: olha, não, enquanto vocês virem essas coisas, vocês vão ser atormentados, vão ser perseguidos, mas isso é só o princípio das dores. Aí Jesus: mas quando acontecer o que disse Daniel, run for your life. Ele está dizendo: fuja para os montes. Quem estiver na Judéia, fuja para os montes. Curiosamente, se conseguir aí um mapa de Israel, pode jogar aqui para mim, por favor, que eu quero mostrar uma coisa para a igreja. Um mapa de Israel, para mostrar para vocês onde que está a faixa de Gaza, para vocês entenderem que na verdade os palestinos não são o cumprimento desta profecia, mas eles são o estupim, eles são a trilha que será usada, e eu vou mostrar para vocês isso no livro de Ezequiel. Eles são a ponta de lança, eles são os manipulados, né? O grupo usado por nações mais fortes, como o Irã, por exemplo, para levar a cabo o cumprimento de algumas profecias. Os palestinos não têm a menor condição de causar em Israel um dano desta natureza. Quem está acompanhando a guerra sabe disso. Eles estão agora tudo escondido em buracos, em tudo quanto é canto, fugindo, morrendo de medo, porque o exército de Israel é muito, muito, muito mais poderoso. Tá? Mas nós vamos entender agora então um pouco desta profecia, quando ele diz no verso 26, e depois das 62 semanas será tirado o Messias. Então veja bem, começa com o que profetizou Jeremias, capítulo 25, versículo 11, não precisa colocar ali agora, 25, versículo 11, que Jeremias diz assim: toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto, e estas nações servirão ao rei da Babilônia por 70 anos. Jeremias profetizou o tempo do cativeiro. Então, nós temos como referência o tempo profetizado por Jeremias. Lembrando que algumas dessas profecias, elas podem ou ser remidas ou elas podem ser estendidas, de acordo com o clamor do povo ou de acordo com a dureza do coração do povo. Tá? Então, no caso aqui desta profecia, alguns especialistas dizem que passou um pouquinho, alguns dizem 6 anos, outros dizem 4 anos, que passou um pouquinho de 70 anos. Por quê? Por causa da dureza do coração do povo. Ninguém clamou, ninguém pediu perdão a Deus ou misericórdia. Qual foi a primeira pessoa que nós temos o registro de que chegou diante de Deus, se humilhou e pediu perdão a Deus pelos pecados da geração passada? Exatamente Daniel, no capítulo 9. Depois você deve ler o capítulo 9, a oração de Daniel, para você ver. Ele pede perdão pelos seus pecados, os pecados dos seus pais, os pecados dos seus reis e o pecado da geração passada. Ele confessa, ele chora diante de Deus, ele se humilha diante de Deus. Era o que faltava, alguém se humilhar diante de Deus. O que se humilha será o quê? Será o quê, gente? Exaltado. Por que todos nós sabemos disso, mas há uma dificuldade muito grande no ser humano de se humilhar? Quem se humilhar será exaltado. O soberbo será confundido.
mas quem se humilha será exaltado. E nesta humilhação de Daniel, então aparece o anjo Gabriel e diz para ele: Daniel, anota aí que eu vou dar para você o que vai acontecer daqui para frente. E aí a mensagem de Gabriel é o seguinte: olha, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Então, começando agora na análise da profecia, número 1, esta profecia é para a santa cidade. Qual é ela? Jerusalém. E para o povo de Daniel. Quem é o povo de Daniel? Quem? Os japoneses, correto? Quem é o povo de Daniel? Quem, gente? Os judeus. Acho que não é tão difícil isso. O povo de Daniel são os judeus. Então, a profecia é: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e a tua santa cidade. Então, tudo que nós vamos ver aqui agora tem a ver com a nação de Israel. Então, o que nós temos com isso, pastor? Calma, que nós somos a mulher cananeia. Lembra da mulher cananeia? Nós somos a mulher cananeia. E ele diz, e ele dá 7 mais 62 semanas, que dá 69 até o Messias. Então, olha que loucura. As 70 semanas, para quem não sabe, essa linguagem bíblica, ela é uma linguagem de anos. Que a palavra semana no hebraico ela é diferente da nossa semana. Uma semana para nós é o que mesmo? 7 dias. Em hebraico não funciona assim. Em hebraico, a palavra semana, que é shabua, significa literalmente 7 períodos de 7. Shabua significa isso. 7 vezes 7. Então ela pode ser usada para semana de dias, e ela pode ser usada para semana de anos, e ela pode ser usada inclusive para semana de jubileus. Então, ao analisar a profecia hoje, está claro e evidente que esta profecia não está falando de 7 semanas literais de 7 dias. Ela está falando de 7 semanas de 70 semanas de 7 anos. Então, 70 vezes 7 anos, que dá 490 anos, que completa o programa de Deus para com Israel, e são divididas em 3 períodos. Isso aqui é muito, muito, muito importante. Coloca para mim aí o versículo 25. Olha o mapa, muito bom. Olha o mapa. Olha o mapa. Bom, o que acontece? Aqui está a faixa de Gaza, essa parte cinza. E aqui está a Cisjordânia, e essas duas regiões são palestinas, onde moram árabes. Essa parte aqui, toda é a nação de Israel, sendo que esta região cinza, dentro da nação de Israel, é habitada por árabes e por palestinos. Mas eles têm um trânsito relativamente livre aqui dentro. Inclusive, muitos árabes trabalham em Israel, cruzam a fronteira para trabalhar e tal, e eles amam Israel, eles não querem guerra, eles não querem confusão. Se eles trabalharem aqui dentro, eles ganham uma miséria de salário. Quando eles cruzam a fronteira para trabalhar em Israel, eles ganham 3, 4, tem gente que chega a ganhar 5 vezes mais. É como você morar no México, cruzar a fronteira para trabalhar nos Estados Unidos. Estão entendendo? Então a diferença é muito grande, eles não querem confusão, eles querem viver em paz, a grande maioria. Tá? Aqui é diferente, porque essa parte aqui, que também é Palestina, ela foi dominada por um grupo terrorista chamado Hamas. Esse grupo terrorista, ele é anti-Israel e ele é manipulado por países mais fortes, mais poderosos. E um deles é o Irã. A Síria no norte. Também o Líbano tem um dedinho lá, mas o Irã é a figura central do conflito que acontece entre Israel e a faixa de Gaza, essa parte cinza. Agora, olha como que Jesus é espetacular. Aqui está a Judeia, aqui está a Galileia, está vendo aqui Nazaré? Aqui foi onde Jesus morou, aqui é a Galileia, aqui é a Judeia. Jesus disse o quê? Quem estiver na Judeia, fuja para os montes. Ele não diz quem estiver na Galileia. Por que não na Galileia? Porque a porta de entrada do terrorismo em Israel é aqui, a faixa de Gaza. Foi aqui, nessa região aqui onde eu estou marcando,
que os terroristas invadiram e mataram 1.000 e poucas pessoas. Aproveitaram uma festa que estava acontecendo em Israel e metralharam 1.000 e poucas pessoas de graça, sem motivo algum. Essas pessoas não estavam armadas, não eram militares, eram civis comuns. E aí, se você olhar a história do 7 de outubro, e você vê o que aconteceu, há coisas que eu não vou nem repetir aqui, que aconteceram lá. Tão terríveis que você olhar e falar, meu Deus, não tem como ser pior do que isso. Não tem como. Mas Jesus vem e diz, olha, quando vocês virem que o que Daniel disse estiver acontecendo, estiver no lugar santo, ele está dizendo, fuja! Porque o que aconteceu até então não será nada diante do que virá. O que virá será tão devastador que Jesus diz, nunca houve nem jamais haverá. Agora coloca para mim o versículo 25 de Daniel 9. 25. Ok. Ele diz, sabe e entende que desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62. Muito bem. Quem deu essa ordem foi Ciro. E embora há uma disputa entre os especialistas em que ano exatamente essa ordem saiu, isso não importa agora. O que importa é, do momento em que sai essa ordem para restaurar Jerusalém, não é quando eles começam a restaurar Jerusalém. É quando sai a ordem, o edito do rei para restaurar Jerusalém. Que sai um pouco antes daquilo que a gente aprendeu aqui no livro de Neemias. Quando Neemias sai do palácio para ir lá restaurar as muralhas e tal, não se trata disso. Essa ordem sai antes, mas não tinha ninguém para ir lá fazer o trabalho, então a ordem saiu e aquilo ficou durante um tempo, até então que Deus incomoda Neemias, que começa então o processo de restauração. E ele está dizendo, quando sair essa ordem, você conta 7 mais 62, que dá um total de 69. Mas o interessante é por que o anjo, por ordem de Deus, divide essa primeira parte da profecia em duas partes. Não seria mais fácil ele falar, do momento que sair a ordem até o Messias, 69 semanas. Não, ele fala 7 mais 62. Porque ele está separando, primeiro, esse período de latência da ordem, porque 7 vezes 7 dá 49 anos. E esses 49 anos acontecem exatamente dentro do período de latência, do momento que sai a ordem, até aquela parte tribulosa que a gente viu no livro de Neemias, que constrói, não constrói, Sanbalate, Gesem, Tobias, não quer que construa, estão tentando invadir a cidade, aquela tribulação toda, aquilo tudo está acontecendo dentro desse período aí das primeiras 7 semanas, que são 49 anos. E aí vem as 62 semanas, e aí o texto diz, as ruas, não templo, está falando, as ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos de muita angústia. Então, embora o templo também tenha levado um certo tempo para ser reconstruído, mas o trabalho de restauração de toda a cidade de Jerusalém, então, só é feito de forma plena durante esses 420, né? 490 menos 70... 420 menos 7, 413. Não, 490, gente. 83. Vocês já viram em que matéria que eu fugi da escola, né? 483 anos, com mais 7 vai dar 490. Então, o anjo está dizendo, olha, até o momento em que o Messias for arrancado de vocês, for tirado de vocês, se passarão 69 semanas, 483 anos, tá? Esses 483, eles são facilmente rastreados, facilmente. Só para vocês terem uma ideia, que no período interbíblico, no momento em que encerra
a voz profética através de Malaquias, o último livro do Velho Testamento, o livro de Malaquias, quando encerra ali a voz profética, dali até o surgimento de João Batista são 400 anos. Então nós precisamos rastrear mais 83 anos para trás e nós encontramos a profecia perfeitamente cumprida. Porque ele diz assim, verso 26, e depois das 62 semanas será tirado o Messias e não será mais. Aí aqui agora vem. Quando tem esse ponto e vírgula, ele fala do povo do príncipe que há de vir, que vai destruir a cidade e o santuário, que acontece no ano 70, e que Jesus profetizou, e diz que o seu fim será como uma inundação, e haverá guerras, então, determinadas assolações. Bom, até aqui ele está alinhado com o que está profetizado no ano 70 e o que vem em seguida. Mas quando vem no verso 27, ele está anunciando exatamente aquele texto de Jesus, do verso 15 de Mateus 24, que diz, e ele firmará um concerto com muitos por uma semana. Portanto, essa última semana, que são 7 anos, ainda está por acontecer. Não aconteceu. E é aí que entra a igreja do Senhor, que é representada por aquela mulher cananeia que nós vimos na primeira mensagem. A igreja opera como uma espécie de parêntese na profecia bíblica. Ah, meu irmão, como que eu gostaria que você prestasse atenção agora no que eu vou te dizer. Escute bem, a igreja gentílica, nós, a igreja, não necessariamente a gentílica, a igreja, porque a igreja de hoje ela é composta de judeus e gentios. Tem muitos judeus messiânicos que fazem parte da igreja, creem em Jesus como seu Salvador. Então a igreja é a igreja. E o que Jesus está dizendo aqui nas entrelinhas, e que Paulo diz explicitamente em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 15 em diante, Paulo diz claramente que haverá um momento em que a igreja será tirada da terra, a igreja será arrebatada da terra, para que essa semana que está faltando volte a se cumprir. Então, as 69 semanas que acontecem até a tirada do Messias, a igreja está envolvida nisso, sim ou não? Sim. A igreja está envolvida nessas 69 semanas até o momento em que o Messias morre e ressuscita. A igreja nem existia, como é que ela pode estar envolvida nisso? A igreja nasce depois da morte de Jesus. A igreja nasce em Atos capítulo 2. Então a igreja não está envolvida nas 69 semanas. Então o que significa que a igreja não é para passar pela 70ª semana. Não está previsto a igreja passar pela semana final, a de número 70. O que eu quero que você entenda? Se você não servir a Deus, se você não servir a Jesus, se Jesus não for o seu Senhor, se Ele não perdoar os seus pecados, se Ele não resgatar você, o que vai acontecer quando a igreja for arrebatada é que você vai ficar. E quando você ficar, você vai assistir essas coisas acontecerem, com uma diferença. Que embora a tribulação maior seja sobre a nação de Israel, o que vai acontecer no mundo é que haverá um maluco, um louco, que a Bíblia chama de anticristo, possesso por Satanás, que vai controlar as finanças do mundo, vai controlar todo o mercado mundial, ninguém vai comprar e nem vender, se não tiver a marca da besta. O problema é que uma vez botou a marca da besta, você não tem possibilidade de salvação. Uma vez que a marca da besta foi colocada no indivíduo, ele não tem mais possibilidade de salvação. E até uns anos atrás, entendia-se a marca da besta de uma forma. Eu lembro claramente quando surgiu o código de barras. Meu Deus do céu. Foi um frenesi no mundo inteiro. Falou, pronto, agora é a marca da besta. Agora é a marca da besta. E aquilo nunca me convenceu. Eu olhava aquilo e ficava imaginando uma mulher toda maquiada com um código de barra na testa, assim. Eu pensei, se for isso aí, o anticristo logo de cara vai perder as mulheres, né? A Bíblia diz que é na testa ou na palma da mão, né?
Na palma da mão ainda esconde, mas na testa, meu filho, a mulher toda de batom, de botox, não sei o que lá, e um código de barra na testa. Funciona ou não? Sim ou não? Não funciona. Não, não, não tinha nada a ver com aquilo. Claro que tudo que o diabo vem fazendo, inclusive a própria tecnologia, porque Daniel fala também no capítulo 12 que a ciência se multiplicará. É impossível um reino anticristo sem a tecnologia que nós temos hoje e a tecnologia que está vindo por aí. Eu estava vendo anteontem um vídeo dos computadores chamados computadores quânticos, os novos computadores que estão para surgir a qualquer momento. Eles já existem, mas eles existem em grandes companhias. A IBM tem o computador quântico mais famoso do mundo. A China agora lançou o computador quântico mais veloz do mundo e por aí vai. Ainda não chegou na mão das pessoas comuns. Aí, em mais uns anos, as pessoas vão começar a poder comprar computadores quânticos. Escuta só para você entender a diferença de tecnologia. O especialista está me explicando. Existem cálculos que são impossíveis de serem feitos num computador comum, nem os mais modernos, nem os da NASA, porque levaria muito tempo. Existem cálculos sobre o universo, inclusive cálculos demográficos, sobre questões populacionais do mundo. São cálculos tão complexos que um computador mais veloz possível levaria 35 anos. Os maiores computadores conhecidos hoje, ele explicando, precisaria de 35 anos para os computadores de hoje fazerem certos cálculos. E ele falando, o computador quântico que saiu agora, o da IBM, ele faz em 37 minutos cálculos que um computador comum faria em 35 anos. Dá para você, a sua mente consegue entender esse tipo de mudança de velocidade na computação? Que um computador é capaz de fazer em 37 minutos o que um computador hoje levaria 35 anos. O que eu quero dizer com isso? É que tudo envolvendo tecnologia está nos empurrando em direção ao cumprimento dessas profecias. Para que o anticristo se levante na face da terra e controle o planeta Terra e domine a economia, a política, a ciência e etc., é necessário que a tecnologia permita um controle populacional absoluto. E o planeta Terra está chegando a 8 bilhões de pessoas. E um homem só, com o seu exército e o seu grupo e os seus vassalos, vai controlar isto a ponto de quem não tiver a sua marca não vai conseguir comprar e nem vender. E aí você pode pensar assim, não, pastor, realmente, mas se acontecer, pastor, Deus me livre e guarde, mas se acontecer de eu perder o arrebatamento, pastor, eu vou ser fiel a Deus demais e eu vou ser salvo de qualquer maneira. Será? Será? Começa com as pragas do Apocalipse. Se você ficou apavorado com um vírusinho maroto aí que surgiu na China e que paralisou o mundo por 2 anos, se você ficou chocado com isso, a Bíblia fala sobre pragas e pestes em vários lugares. A terra será porque Deus não vai ficar assistindo de lá o anticristo só fazer o que dá vontade, não. Haverá juízos de Deus, 7 taças de iras, na verdade 6 taças da ira de Deus, que virão sobre o mundo, para julgar o mundo. Vai cair um asteroide na terra, gente. Coisa que o Apocalipse diz claramente. E aqueles que perderem o arrebatamento da igreja, que falam, não, tudo bem, não. Perdi, mas eu vou dar um jeito. Haverá salvação na terra? Haverá. Mas aí eu te pergunto, para qualquer um, tem essa mãe com esse baby, e os que têm filhos aqui, eu pergunto para você, se você chegar numa época em que alguém bateu o carimbo e falar, agora você só compra e vende se você tiver a minha marca. Sem a minha marca você não compra nem vende. A primeira semana você vai ser crente demais, você vai ser, não, aqui não manda, quem manda na minha vida sou eu prefiro Jesus. Até você ver o seu filhinho minguando de fome, sem ter o que comer, não tem como ir no mercado, não tem como ir na feira, não tem como comprar pelo Amazon, não tem como ordenar pela internet, porque você só vai comprar e vender se você tiver a marca do endemoniado.
E uma vez que você botar a marca do endemoniado, você perdeu a chance de salvar. Será que isso é assustador o suficiente? Qual é então a boa notícia? A boa notícia é que isto não é para a igreja. Esse tempo não está programado para a igreja. Por isso que a profecia salta da 69 semana para a 70ª. E aonde que ela salta? Se você está prestando atenção nos textos que eu estou lendo, onde exatamente que ela salta da 69 para a 70ª semana? É exatamente entre o versículo 14 e 15 de Mateus 24. Exatamente. Ou seja, a 70ª semana está pausada desde o cumprimento da 79ª. Do momento que se cumpriu a semana de número 69, que o texto diz claramente. O texto diz claramente, e depois das 62 semanas, que é 7 mais 62, será tirado o Messias. Então, quando foi que isso se cumpriu? Isso se cumpriu no ano 0, quando Jesus foi morto porque a nação de Israel o rejeitou como Messias. Se cumpriu isso aqui, 100%. Como a nação de Israel rejeitou o Messias, então pausa na contagem das semanas. Cumpriu-se 69, pausa. Aí os discípulos vêm para Jesus, Atos capítulo 1, e dizem assim: Senhor, é este o tempo em que tu restaurarás o reino a Israel? Observe que o teor da pergunta deles é muito parecido com o teor da pergunta de Mateus 24. Senhor, quando serão essas coisas? E os sinais do fim do mundo? E como é que é? Quando serão essas coisas? Versículo 2, coloca aí para mim. 24. 24, acho que 3. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. O que eles estão perguntando ali? Eles estão perguntando a mesma coisa que eles perguntaram em Atos 1. Senhor, é esse o tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Aí Jesus dá a seguinte resposta: não vos compete saber os tempos e as épocas que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas vocês vão, pela sua própria autoridade, mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. O que Jesus faz? Jesus dá um drible para Jesus não ter que dizer coisas que, se ele dissesse, aquelas pessoas não teriam ânimo de viver para o Evangelho, de pregar o Evangelho. Jesus fala: não, pode pregar à vontade, que é só daqui a 2000 e poucos anos. Você imagina o desânimo daqueles caras? Fala: daqui a quanto tempo, Jesus? Daqui a 2023 anos ainda vai ter um careca pregando numa igrejinha lá em Framingham sobre esse assunto. E ainda não terá acontecido. Vocês estão me entendendo? Eu sei, eu entendo que não dá para você guardar tudo o que eu estou dizendo. Eu não tenho a esperança de que, ao terminar essa mensagem, você guardou absolutamente tudo que eu disse. Não, eu não tenho essa esperança. Por isso que está gravado. Você volta lá depois do vídeo e ouve quantas vezes você quiser. Tá? Qual é então a minha expectativa? A minha expectativa é que esse tipo de mensagem desperte o leão adormecido dentro de você. Que esse tipo de mensagem mexa com você. Você está vendo esse mundo à nossa volta, tudo que parece tão real, tão sólido, tão, meu Deus, essa toalha, ela existe, olha que coisa sólida. Esse púlpito é verdadeiro. Você sabe, todas essas coisas à nossa volta que parecem muito reais, o seu carro, a sua casa, aquele dinheirão que você tem no banco, aquele outro que você está guardando no cofre. Todas essas coisas que parecem muito, que você morre por elas. Coisas pelas quais você quase dá a sua vida. Você sabe o que a Bíblia diz a respeito dessas coisas? Todas elas serão consumidas pelo fogo. Todas elas.
Não há nada que você tenha hoje e que você venha comprar amanhã que continuará aqui na terra que não passe pelo fogo, que seja absolutamente consumido. Então eu não posso me apegar à coisa errada. Eu não posso me apegar às coisas erradas. Eu preciso me apegar às coisas certas. E as coisas certas são as espirituais. Porque elas são permanentes, elas nunca passarão. Jesus disse: céus e terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Tem alguém aqui ainda, Jesus? Então nós estamos na pausa desta semana. E na semana que vem, vá comigo agora para Ezequiel capítulo 38. Eu já vou antecipar para você o que vamos falar na semana que vem, para você entender, então, esse entroncamento do pré-arrebatamento e até do próprio arrebatamento da igreja. Antes de falarmos do arrebatamento em si, que está em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Ezequiel 38. Veio mais a minha palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, dirige o teu rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Bezeque e de Tubal, e profetiza contra ele. E diz: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal. E te farei voltar e porei anzóis nos teus queixos, e te levarei a ti, com todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos bizarramente. Congregação grande, com escudos e rodelas, manejando todos a espada. Olha bem, persas, etíopes, os de Pute com eles, todos com escudos e capacetes. Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma da banda do norte, e todas as suas tropas, muitos povos contigo. E o verso 7 diz: prepara-te, sim, dispõe-te, tu e todas as tuas congregações, que se reuniram a ti, e serve-lhe tu de guarda. Então, na semana que vem, eu quero mostrar para você como que o cumprimento desta profecia tem a ver com o início da última semana que está faltando, porque está faltando uma semana na profecia de Daniel. Nós temos o cumprimento das primeiras 7 e o cumprimento das 62, que dá 69 semanas. Mas Israel rejeitou o Messias, então Deus botou uma pausa na profecia. Nós estamos agora no período da graça, e quando a igreja for arrebatada, então voltará a contagem das semanas. Falta uma semana, que é exatamente os 7 anos da grande tribulação. Esses 7 anos da grande tribulação é a última semana que falta na profecia das 70 semanas. E agora escute bem. Esta profecia que eu acabei de ler, que eu vou falar no domingo que vem, ela é o entroncamento, tudo indica na Bíblia que ela é o gatilho que dará início à contagem da 70ª semana de Daniel. Será algo tão devastador. A primeira nação citada aqui, guess what? Qual é a primeira nação citada aqui? É exatamente o Irã. Não é, irmão Ronaldo, no mínimo curioso que Ezequiel, 600 anos, praticamente 600 anos antes de Cristo, diga que a nação-chave dessa profecia é exatamente hoje a nação que mais odeia Israel, que é o Irã. Agora, o segredo dessa profecia é que o Irã sozinho não conseguiria fazer isso. Quer dizer, na verdade, eles não vão conseguir, o intento deles não vai se cumprir. Né? Vai ser a profecia declara um massacre. Israel vai massacrar esse grupo. Que, inclusive, é o que disparará, e ele fará uma aliança com muitos por uma semana. O que vai disparar essa aliança é exatamente esse massacre que vai ser o Gog e Magog, em relação a Israel e os seus inimigos. E quando acontecer isto, então
acredito, ao que tudo indica, a igreja é tirada antes ou durante, é possível que seja até durante. Porque isso mostra um perfil divino. Deus usa muito esse tipo de distração. Enquanto alguém está distraído aqui, Deus está fazendo algo do lado de cá. É muito comum isso na Bíblia. Deus fazer algo aqui enquanto as pessoas estão distraídas do lado de lá. E a profecia fala exatamente disso. Agora, qual é a primeira nação? Exatamente o Irã. Só que a nação começa com um cara chamado Gog, da terra de Magog. E aqui é que está a diferença entre os teólogos, que é fulano, é ciclano e tal. Mas o consenso da grande maioria é que esse Gog seja alguém, na época, representante da Turquia. A Turquia é o norte extremo de Israel. Se você traçar uma linha direta da nação de Israel subindo, qual é a nação que está lá em cima no norte? É exatamente a Turquia. Mas isso nós vamos falar semana que vem. Coloque-se de pé que eu quero encerrar te dizendo algo hoje. A Bíblia diz que Deus dá graça aos humildes, mas Ele abate os soberbos. Essa sociedade que nós vivemos hoje é uma sociedade que está sendo ensinada pela mídia, pelos governos e pela própria sociedade em si como um todo, a ser uma sociedade humanista, onde as suas vontades e os seus desejos é que importam. A mensagem hoje do governo e da mídia é que você deve fazer aquilo que te faz feliz. Você é homem e quer ser mulher? Te faz feliz? Seja. Tem um vídeo aí tão ridículo, não sei como é que a televisão tem coragem de fazer uma coisa dessa. A Globo, tem um vídeo, um clipezinho da Globo, teve lá um evento lá de prêmios, não sei o quê, e tem um prêmio de atleta revelação do ano. E o vídeo, a apresentadora, numa cara de pau enorme, chama a atleta feminina revelação do ano. Aí chama lá, fulano de tal. Aí vem um cara, com voz mais grossa do que a minha ainda. Eu quero agradecer a todos, porque eu não sei o que, a atleta feminina revelação do ano. E sabe o que é triste? É a cara de pastel de todo mundo. Ninguém tem coragem de falar, ei, isso aí é homem. Isso não é mulher, isso é homem. Mas a sociedade está tão corrompida, a mídia está tão corrompida, que qualquer pessoa que ouse contrariar a narrativa e dizer a verdade é completamente queimado e limado e acabou. Tem que mudar completamente de função, de profissão, porque completamente limado, porque a sociedade está corrompida. Escuta o que eu vou te falar. Por que nós precisamos que o Apocalipse se cumpra? Por que o mundo precisa de uma grande tribulação? É porque a sociedade não quer se arrepender. A raça humana não quer se arrepender. Não é porque Deus é mau. É porque o aviso está sendo dado há 2000 anos. Quanto tempo mais a raça humana precisa para que esse aviso seja dado e seja ouvido? Quanto tempo mais? Você está entendendo o que eu estou falando? Se Deus te trouxe aqui hoje, Ele queria que você ouvisse isso. Algo precisa quebrantar os nossos corações. Algo precisa mexer conosco, de dizer, pare de perder tempo, porque não tem tempo mais. Parece que tudo vai ser exatamente do jeito que é para sempre. Não é verdade. Não é verdade. Vai chegar um momento em que o capítulo 15 vai estar tão evidente quando Jesus diz, olha, tudo isso que eu estou falando aqui é o princípio de dores, mas quando aconteceu o que Daniel falou, fuja para os montes. Sabe o que isso significa? Que quando
o anticristo assumiu o poder e dá início à 70ª semana de Daniel, vai ser impossível viver nas cidades para quem quiser ainda a salvação. Impossível. E o pior, você sabe qual vai ser a única forma de salvação na grande tribulação? Ou você morrer, definhar de fome durante os 7 anos, ou você ter a sua cabeça degolada, como diz Apocalipse. O que mais uma vez prova que o anticristo vai ser islâmico. Porque todo aquele que não aceitar a marca da besta terá a sua cabeça degolada. Como o ISIS fez durante tanto tempo aí, mostrando vídeo no YouTube para todo mundo, degolando os seus adversários. Nós queremos passar por isso? Responda no seu íntimo. Você quer passar por algo dessa natureza? Sendo que o nosso Deus amado, o nosso Deus querido, está nos avisando com tudo que Ele pode para que nós estejamos no primeiro comboio do arrebatamento da igreja. Escuta bem, o arrebatamento da igreja não é um ônibus que você perde e pega o próximo. O arrebatamento da igreja não é um voo que você perde, como nós perdemos em Lisboa, pegamos o outro no dia seguinte. O arrebatamento da igreja é uma viagem única. Pegou, não pegou, meu filho. Você tem 7 anos de uma vida miserável. Você terá 7 anos na terra de um período impossível de se viver. Ninguém que queira uma chance de salvação vai poder sequer viver em cidades. Jesus está falando, fuja para os montes. Sabe o que acontecia na Segunda Guerra Mundial? E eu vou terminar logo depois disso. Na Segunda Guerra Mundial, os judeus que não foram capturados e que conseguiram sobreviver, sabe como eles conseguiram sobreviver? Se enfurnando nas florestas. Quem não assistiu aquele filme Defiance, que eu não sei como é que é o título em português, Defiance, assista esse filme para você ver. Uma comunidade judaica prosperou no meio de uma floresta. Eles fugiram para salvar suas vidas no meio de uma floresta. Lá ficaram. E enquanto a guerra estava rodando, eles estavam no meio da floresta. O que eles fizeram? Foram construindo casas, chegaram a construir uma escola no meio da floresta. E lá viveram e lá prosperaram durante um tempo até acabar a guerra. No inverno. É disso que Jesus está dizendo. Ele está dizendo, olha, quando aconteceu o que Daniel falou, vocês fujam para os montes. Corram para as florestas. Encontre uma caverna em algum lugar e se enfurne lá dentro, porque vai ser a única chance. Aí sabe aquele sofazinho que você tanto ama na sala da sua casa? Aquele sofá maravilhoso meu, eu amo o meu sofá. Outra razão para eu não ficar, porque eu não vou poder levar o meu sofá para a floresta. Meu controle remoto com a minha televisão 70 polegadas, não vou poder levar nada disso. Tudo vai ficar para o carcará, sanguinolento. Você pode levantar as mãos comigo assim? E a pergunta é, será que isso te quebrantou? Será que isso te quebranta? Será que isso mexe com o seu coração? O nome do filme Defiance, em português, é Um Ato de Liberdade. Quem quiser procurar esse filme, Um Ato de Liberdade. Tá? Pode procurar aqui, não sei, em algum canal aí, vocês vão encontrar esse filme. E eu recomendo muito que vocês assistam esse filme. Defiance, ou Um Ato de Liberdade. Pai querido, Deus grandioso, eterno, santo, todo-poderoso de Israel. Nós nos humilhamos diante de Ti neste momento, como fez Daniel no capítulo 9 do seu livro. Nós nos humilhamos diante de Ti, Senhor. Eu me prostro diante da Tua presença para Te pedir perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, os pecados desta geração, Senhor. O Senhor tem sido tão misericordioso, o Senhor tem sido tão gracioso, nos dando tempo, o que a Bíblia chama de longanimidade. O Senhor tem esperado para que haja quebrantamento no coração da raça humana.
Mas, Senhor, o que muitos têm feito, na verdade, é piorar a sua situação, é insistir na iniquidade, é continuar pecando, vivendo uma vida alheio à tua palavra e aquilo que o Senhor está anunciando que está por acontecer e que vai acontecer. Senhor, Senhor, perdoa-nos, Senhor, tem misericórdia de nós. Eu te peço, tenha misericórdia desta geração. Tenha misericórdia da nossa cidade, tenha misericórdia do nosso estado, tenha misericórdia da nossa nação. Tenha misericórdia do Brasil, Senhor. Tenha misericórdia das outras nações da terra, países por onde eu já passei, outros países que eu não visitei. Tenha misericórdia da população da terra. Mande um avivamento que seja devastador, seja um avivamento de quebrantamento, de humilhação, de confissão de pecados, Senhor, e que este avivamento traga no seu bojo salvação de almas. Pai, que milhares e por que não milhões de almas se convertam ao Senhor ao redor da terra, por um mover do teu Espírito que produza quebrantamento e arrependimento. Ó, meu Rei, meu Rei, meu Rei, muito obrigado por nos permitir estudar a tua palavra. Muito obrigado por nos permitir entender o que está escrito, Senhor, porque para muitos o que está escrito é tão difícil, tão complicado, impossível de ser entendido. Mas o Senhor tem nos dado graça para poder ler, estudar, aprender e pregar a tua palavra. E eu te agradeço no santíssimo e precioso nome de Jesus.